Olá, pessoal! Eu sou Amanda Prazeres, estudante de Psicologia na Unijorge, e hoje eu estou aqui com os meus colegas no CAPS Maria Célia Rocha para conhecer a unidade. Vem com a gente! Então, gente, estamos aqui com o Jadiel Matos, é o psicólogo que atua aqui no CAPS, na área de saúde mental. E aí, Jadiel, tudo bem com você? Hoje a gente vai te fazer algumas perguntas sobre como é o seu dia a dia aqui, quais são os funcionamentos. E a primeira pergunta que a gente tem para te fazer é entender mesmo como é o seu trabalho e qual é o olhar da psicologia para a saúde mental. Certo. Prazer estar aqui. Me chamo Jadiel. O trabalho psicólogo no CAPS é um trabalho que está inserido dentro da lógica da equipe multidisciplinar. A gente não trabalha necessariamente com a clínica tradicional, apesar de ter também um atendimento individualizado, mas a gente trabalha sobretudo com a lógica da clínica ampliada, do atendimento com cuidado psicossocial, junto com outros profissionais de outras áreas, aí inclusos terapeuta ocupacional, enfermeiro, educador físico, assistente social, médico, entre outros. Puxando por esse gancho, você pode dizer para a gente quais são as diretrizes aqui dessa instituição? Sim, a diretriz do CAPS é amparada na política antimanicomial, a política substitutiva aos manicômios. Então o CAPS tem como premissa o cuidado na liberdade, o cuidado dentro da lógica psicossocial territorializada. A gente acompanha os sujeitos no seu contexto familiar, no seu contexto social, no seu contexto comunitário, muito além apenas das questões subjetivas, psíquicas e clínicas. E como você acha que as leis dessa reforma elas afetam o seu trabalho, o trabalho dos profissionais aqui desta unidade? As leis são bem diretas, A gente tem leis, por exemplo, a 2216 de 2001, que é a lei que institui de fato a política de CAPS, a política substitutiva, e preconiza uma substituição mesmo progressiva, fechamento dos hospitais psiquiátricos, e o acompanhamento, o cuidado desses usuários de saúde mental que têm transtorno mental severo, nos CAPS, no território, nos ambulatórios e nos hospitais gerais. Aqueles casos mais graves não precisariam necessariamente de uma internação prolongada. Hoje em dia, se você for, a gente tem também o PA psiquiátrico, que é um dispositivo que trabalha mais em conjunto com a rede de atenção psicossocial, diferente dos hospitais, que já é um serviço de uma média complexidade, também não é municipalizado, ele é do Estado, então já tem uma dificuldade maior de trabalhar de fato em rede. Já o PA psiquiátrico, nós estamos em funcionamento que é dentro da própria RAPS, a gente tem um contato maior, estão de fato colaborativos nessa proposta e também segue essa lógica de internações breves, visando apenas a estabilidade do quadro psíquico e a partir daí o encaminhamento para o CAPS para ser dada a continuidade do acompanhamento realmente psicossocial. A gente viu aqui que você tem uma relação muito estreita e amigável com os pacientes. Eu queria que você contasse um pouquinho, bem resumidamente, o que é que vocês fazem, como é feito, como são as relações, as trocas que vocês têm aqui. A gente basicamente tem algumas funções dentro da agenda típica do CAPS. A gente tem os acolhimentos, que são os contatos iniciais, a triagem inicial do paciente quando chega, quando demanda atenção no serviço, seja por encaminhamento ou por demanda espontânea. A gente trabalha também com atendimentos individualizados, temos oficinas terapêuticas que eu considero o carro-chefe da oferta de cuidados em CAPS, que trabalha desenvolvimento de potencialidade, sobretudo questões relacionadas à interação social, voltada à lógica da reabilitação psicossocial do usuário. Então a gente tem aqui semanalmente, hoje temos 8 oficinas terapêuticas sendo ofertadas no serviço, Algumas acontecem simultaneamente. Após as oficinas temos as refeições que são servidas aqui também, que é uma forma importante de garantir o vínculo de alguns usuários no serviço. Quando a gente fala dessa questão psicossocial, a gente tem que também levar em consideração que a gente está no subúrbio ferroviário, lidando com uma população de extrema vulnerabilidade, em sua maioria socioeconômica. Então, essa questão das refeições também é algo muito importante nessa formulação de vínculos e na manutenção desses vínculos dos usuários aqui no serviço. Então, qual é a sua opinião? A gente quer saber qual a sua opinião em relação a essa reforma, a sua opinião como profissional da psicologia.
A reforma psiquiátrica é uma luta constante, né? Uma luta constante, é aquele chamado trabalho de Sísifo, né? Nunca chega ao final. Eu acho que as políticas públicas em saúde mental, elas são dinâmicas, né? Então, o tempo todo a gente tem novas portarias, né? Tem leis complementares. É trabalho de formiguinha, né? Mas acho que o que a gente tem hoje, a gente tem equipes em geral na rede de atenção psicossocial muito politizadas, né? Muito ativas com relação a essa conscientização que tem que ser feita não só nos serviços, com os usuários, familiares, mas na sociedade como um todo. Eu acho que isso vem ganhando corpo ano a ano. Eu acho que é uma lógica que está cada vez mais consolidada, né, na opinião pública, inclusive, cada vez mais. Eu acho que a gente tem variações de regiões para regiões. Aqui em Salvador, acho que a maior dificuldade que a gente tem ainda é uma questão de gargalo estrutural mesmo, né? A gente tem poucos serviços diante da demanda que a gente tem, né, de usuários com transtorno mental, cada vez mais aumentando, né? E como eu falei, a gente tem a questão de que são transtornos severos e persistentes, sem muita perspectiva de alta a curto prazo, então a tendência é que vá tendo um inchaço dos serviços, né? E a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de dar o passo além, né? Que é uma alta, uma reabilitação, e a gente precisa de uma estrutura de rede no território para que tenha outros serviços que vão comportar essa alta desses usuários. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem avançado bastante, mas o principal gargalo ainda é uma questão de conscientização de políticas públicas, de falta de investimento. E para finalizar, eu queria que você desse uma dica para os colegas que pensam em atuar nessa área. O que é que você acha que eles precisam se especializar, o que é que eles precisam focar para poder conseguir atuar também, assim como você, nessa área de saúde mental futuramente? Resposta formal ou informal? Pode ser do seu coração e da sua razão e emoção. Precisa, antes de tudo, não ter grandes resistências à loucura, ao transtorno mental, que é algo muito desafiador. Acho que todos nós, naturalmente, temos ali algum mecanismozinho de defesa inconsciente, né, que a gente tende a buscar o controle, né, buscar a consciência, o controle da situação, e a loucura nos confronta com situações em que muitas vezes a gente não tem nenhum controle sobre aquilo, sobre o contexto, sobre o outro sujeito. Então você muitas vezes abre mão de muitas convicções, de muitas teorias, de muitas técnicas, e precisa de fato estar no aqui e agora, lidando com situações que surgem naquele momento e que muitas vezes confrontam o saber técnico, né? Então acho que para estar nessa seara da saúde mental, eu preciso, antes de tudo, ter pelo menos, não ter resistência, de preferência alguma afinidade com essas situações desafiadoras. Gostar de desafio, acho que seria a pessoa que tem um perfil que gosta de desafio, acho que teria um perfil condizente com saúde mental e com CAPS. Aqui também que vocês têm uma casa de acolhimento noturna. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona, qual é a proposta? Na verdade não está funcionando ainda, mas a proposta é que funcione, o serviço precisa funcionar como CAPS 3, né? De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, territórios como o nosso, com mais de 200 mil habitantes, precisam ter um CAPS 3 para abarcar essa demanda. Então a gente hoje trabalha com acolhimento diurno, como eu falei, né, com a lógica das oficinas terapêuticas, né, do cuidado individualizado e também coletivo, e futuramente teremos aqui funcionando a casa de acolhimento noturno, que vai, a proposta justamente dentro dessa lógica da substituição dos manicômios é que tem internações breves, né, aqueles usuários que estão mais agudizados, né, precisando de uma intensificação de cuidados, que esse cuidado seja intensificado aqui mesmo no CAPS, não precisando ser encaminhado para PA psiquiátrico, muito menos para hospital psiquiátrico. Até porque aqui é um ambiente que eles já estão mais acolhidos, já estão mais acolhidos, já estão vinculados ao serviço, vinculados aos profissionais. Então isso facilita muito a estabilização, você se sentir mais à vontade. A gente tem um corpo técnico que já conhece o perfil desses usuários, já sabe mais ou menos quais são os sinais de crise, já sabe como lidar, né, como intervir nessas crises, então fica muito mais fácil de cuidar, né, de intensificar o cuidado aqui no próprio serviço. Então essa é a lógica do acolhimento noturno. Teremos inicialmente 4 leitos, futuramente com a perspectiva de ampliar para 6 leitos, né? Agora a gente precisa de também ampliar a equipe. Então hoje em dia a gente precisa de recursos humanos para complementar essa equipe. A gente precisa de mais, se eu não me engano, 12 técnicos de enfermagem. Eu vou estar falando aqui aproximadamente
mas são mais de 10 técnicos, mais de 10 profissionais que precisam para compor apenas a equipe do acolhimento noturno. Então, a gente está com essa perspectiva de aguardando esse recrutamento, né, que a prefeitura recrute novos profissionais para inaugurar o serviço. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua explicação, pelas informações. E é isso, colegas. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Um abraço.